O que acontece quando a dona Walt Disney fica mal das pernas, com uma enxurrada de filme merda e precisa apelar para uma obra da empresa rival que ela mesma comprou? Talvez um dos melhores filmes de todos os tempos. Ou não. Então hoje, nesse canal, Deadpool e Wolverine finalmente chegou. Dirigido por Shawn Levy, o longa nos conta a história do nosso mercenário Tagarela, interpretado por Ryan Reynolds, se envolvendo com o multiverso para salvar o mundo. E ele precisa da ajuda do nosso carcaju mais amado dos quadrinhos, interpretado por Hugh Jackman. Porém, uma coisa que reparei nesse filme é que ele dividiu muito o público, tanto pela expectativa que ele criou, quanto pela promessa de salvar o universo cinematográfico da Marvel. E por conta disso, as opiniões se divergem, tanto pelas pessoas que amaram o filme, assim como eu, quanto pelas pessoas que esperavam mais e saíram desapontadas. Mas se esse filme merece ser assistido por vocês ou não, se ele vale o ingresso de vocês, bom, vamos descobrir logo depois da vinheta. Vai, se fique todo molhado. E aí, meu bando de cacarecos, tudo bem com vocês? Meu nome é Eric William e esse é o Treco. Sim, eu sei, demorou, mas finalmente chegou as minhas opiniões, que não são das melhores, sobre o filme mais aguardado do ano. E apesar de eu ter adorado o filme, eu estarei levantando alguns pontos para vocês decidirem por conta própria se o filme vale a pena ser assistido ou não. E nessa primeira parte não haverá spoilers, então podem assistir sem medo. Eu aviso quando tiver. Bom, por onde começamos? Que tal começarmos a falar sobre o único filme da Dona Marvel, que vai lançar nesse ano de 2024, ter dividido tanto o público? Bom, a resposta de certa forma chega a ser simples, que é o quê? A expectativa. Muitos criaram a expectativa de que seria um novo Vingadores Ultimato, um filme decisivo para mudar o universo cinematográfico da Marvel, que ultimamente anda só a ladeira abaixo por conta de lançamentos de filmes esquecíveis, como Pantera Negra 2, que, cara, foi bom, mas completamente esquecível, ninguém mais lembra dele. Tivemos Viúva Negra, que foi ruim do começo ao fim. E também tivemos Thor, Love and Thunder, Thor, Amor e Trovão, que é ruim, simples, só é ruim. Ele pesou demais na comédia, a comédia não tem sentido em alguns momentos, ou se extrapola. Só é ruim. Entre muitos outros filmes que tivemos por aí, umas belas de umas porcarias. Porém, para ver uma expectativa, precisamos de algo que nos dê isso. E aqui eu jogo a culpa totalmente no marketing pesado de Deadpool e Wolverine, que além das grandes propagandas, dos acessórios que viriam junto com o filme, tivemos os trailers, que neles nos foi, de certa forma, entregue uma certa promessa de que esse filme salvaria o MCU. Tanto que nós temos nosso protagonista falando que ele era o novo Messias da Marvel. Eu sou o Messias. Eu sou o Jesus da Marvel. Por mais que essa afirmação tenha sido feita pelo Deadpool, que é um personagem que vive quebrando a quarta parede em seus filmes anteriores e que faz piadas constantemente com o universo fora desses filmes, para muitas pessoas pode ter soado como realmente sendo um filme mais do que ele é. E o que é o filme Deadpool e Wolverine? Bom, meus cacarecos, Deadpool e Wolverine nada mais é do que uma comédia. Sim, um filme de comédia com super-heróis. Vocês já devem ter visto o filme Super-Heróis, o filme. Caso não, eu recomendo muito, pois ele é um filme de comédia na pegada de besteirol dos anos 2000, parodiando os filmes de heróis da época, principalmente os filmes do Homem-Aranha do Tobey Maguire. E uma sacada bacana que a dublagem brasileira teve foi de trazer o dublador do Peter Parker, do Homem-Aranha, para o protagonista dessa paródia, o que foi uma pitadinha para o filme que o tornou ele maravilhoso. Por isso que eu recomendo demais vocês assistirem. Lâminas de titânio cortam até diamante. Eu não estou com nenhum diamante. Mas por que estou trazendo esse filme em destaque aqui? Simples, Deadpool e Wolverine faz o mesmo que super-heróis ou filme. Claro, ele não chega a ser um besterol, mas ele zoa constantemente os filmes anteriores a ele, tanto da Marvel quanto da Fox. E ele vai além, ele brinca bastante com a nostalgia, principalmente com os X-Men. No Deadpool 1 e no Deadpool 2, ele já zoava bastante o fator X-Men. Mas esse filme, ele eleva a zoação a um outro patamar, zoando também a situação da Fox após ser comprada pela Disney. Que inclusive podemos ver nos trailers a logo da Fox enterrada na batalha do Deadpool contra o Wolverine. Então eu acho que as pessoas foram pegas de surpresa ao verem que não é mais uma produção convencional da Marvel, mas sim um filme que não é para se levar tão a sério assim. Ele tem uma história. Não é aquela história uau, digna de Oscar, mas tem uma história muito bem amarradinha. Isso se dá ao fato dele não se importar de fazer parte do MCU. A história funciona muito bem sozinha. Claro, há elementos que fazem link com outros filmes da Marvel, para mostrar que esses dois personagens, Deadpool e Wolverine, finalmente estão dentro do MCU. Mas não é o foco principal da história. O foco principal é nos personagens. Na verdade, esse filme é uma grande homenagem à Fox,
aos filmes do X-Men e principalmente a Hugh Jackman, nosso não tão único, mas eterno Wolverine. E não se preocupe, o filme não acaba com o legado e a despedida de Logan. Não de uma forma convencional. E isso nos é mostrado nas cenas iniciais do filme. Então o Logan continuará intacto. Ou não. O filme tem muito fanservice, irá agradar muito aos nerds. Mas para o público geral, que não assistiram os filmes anteriores e não entendem as referências, muita coisa vai passar despercebida. Ou vai ficar encucada na cabeça da pessoa. Quem é esse personagem? E tem muito disso. Tem muito personagem aleatório solto pela história. Mas geralmente é um personagem que aparece, dá um oi e vai embora. E por conta dessa quantidade massiva de personagens, de fanservice em relação a filmes anteriores ou até mesmo quadrinhos, talvez ele se torne um filme muito nichado, que é feito para os fãs. E cacarecos, isso é uma coisa muito boa. Finalmente tivemos uma folga depois de tanta coisa ruim. Eu acho que na última fase da Marvel, as únicas produções boas que tivemos de verdade foi a segunda temporada de Loki, a primeira também, Guardiões da Galáxia 3 e Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Tirando isso, foi tudo uma nhaca. Não presta. É ruim demais. Tivemos tanta coisa ruim que os filmes de super-heróis ficaram saturados. Tirando algumas produções como The Boys, Aranhaverso, Invencível, que são bem diferentes do convencional. E por conta disso funcionaram. Seja The Boys e Invencível, que tiram sarro dos super-heróis convencionais que nós temos por aí, ou até mesmo Aranhaverso por conta do seu estilo de arte. Ambos trouxeram coisas diferentes. E Deadpool seguiu por esse caminho. Ele é diferente, tanto pela comédia quanto pelo gore. E ele se segura bem nesses aspectos. É um filme com humor bem ácido, cenas de lutas com sangue excessivo e uma história boa o suficiente para te prender na tela. Tem um aspecto ou outro que atrapalham talvez, como por exemplo não revelarem do porquê esse Wolverine ser o pior Wolverine de todos os Wolverines, e isso não é um spoiler, isso nos é mostrado no trailer, tanto quanto pelo o vilão final, que se torna bem genérico infelizmente. Mas tirando essas coisas, é um filme excelente. E Deadpool Wolverine é isso. O motivo dele ser bom não é porque ele vai mudar a próxima fase da Marvel. É porque ele nos trouxe uma folga. Uma folga depois de tanta bosta, de tanto churume, tanto dos filmes da Marvel quanto dos filmes da DC. Ele é o Jesus da Marvel por nos fazer lembrar que os filmes de super-heróis um dia já foram bons. E que há esperança deles voltarem a ser. E quem sabe, com a popularização desse filme, a Disney solte mais o pulso para trazer obras tão boas quanto. O que eu acho que vai acontecer. Pois Deadpool e Wolverine já bateu a casa de 1 bilhão. Uma coisa que não acontece há muito tempo nesse gênero de filme. Opa, meu jovem. Você está entrando em uma zona de spoiler, então chispa. Ou fica por sua conta e risco, beleza? Valeu, falou. Curiosidades de Deadpool e Wolverine. Deadpool e Wolverine não seria o título do filme. Originalmente o nome do filme seria Deadpool e Amigo. Mas graças aos céus, o nome do filme vazou um dia antes do lançamento do trailer no intervalo do Super Bowl. Assim criando várias críticas do público, fazendo com que o diretor Shawn Levy e o Ryan Reynolds pedissem para que o estúdio mudasse o nome o quanto antes. A regra da cocaína foi a única norma que Kevin Feige pediu para que não tivesse no filme. A ideia era não ter piadas sobre a substância, porém no mesmo dia o diretor decidiu fazer uma piada com a substância. Você quer brincar na neve? Quero! Mas eu não posso! Quase tivemos Nicolas Cage interpretando o motoqueiro fantasma no longa, algo que agradaria muito aos fãs, ainda mais depois daquela atrocidade de Superman em Flash. Porém, Ryan comentou que houveram conversas com o ator, mas que as negociações não seguiram adiante. Uma das maiores decepções do filme foi a Lady Deadpool, que foi criada uma expectativa que ela teria um papel mais importante, porém ela só aparece como um fanservice. Sem contar que havia rumores de que ela poderia ter sido interpretada pela Taylor Swift, que é muito amiga de Ryan na vida real. Porém, a interpretação ficou por conta da atriz Blake Lively, conhecida principalmente pela série Gossip Girl, e ela também é a esposa de Ryan. Kid Pooh e Baby Pooh são interpretados pelos filhos de Ryan Reynolds. Inês, de 7 anos, faz Kid Pooh, e Olin, de 1 ano, faz Baby Pooh. Variantes do Wolverine. O primeiro retrata a aparência do Carcaju nos quadrinhos, sendo peludo e baixinho. O caolho é um disfarce que Wolverine utilizava quando operava em Madripoor. O Wolverine crucificado vem de uma capa do quadrinho e o Kane X-Men 251. O Wolverine da Terra 295 é conhecido como a Arma X e ele vem dos quadrinhos da Era do Apocalipse. O velho Logan vem dos quadrinhos de mesmo nome. Wolverine, com a clássica roupa amarela e marrom, faz homenagem a uma capa que aparece o Hulk refletido em suas garras. E uma das maiores surpresas do filme, temos um Wolverine de regata e um charuto na boca, interpretado por Henry Cavill, e é chamado de Wolverine. Agora resta
esperar se ele vai viver o personagem mais uma vez. A Dogpoo é interpretada pela doguinha Peggy, que é uma influenciadora canina britânica de 5 aninhos que venceu o prêmio de cão mais feio do Reino Unido. Tivemos uma campanha de marketing massiva de Deadpool e Wolverine, porém a ideia inicial de Reynolds era fazer a campanha de um filme totalmente diferente para que quando as pessoas chegassem aos cinemas, ficassem surpresas quando o filme real seria Deadpool e Wolverine. A ideia não foi pra frente porque seria impossível esconder um filme dessa escala. Deadpool e Wolverine é o primeiro filme da Marvel com a classificação mais 18, para a alegria dos fãs, o que fez com que o filme ganhasse mais uns pontos com o público. Infelizmente não é o Ryan Reynolds que dança Bye 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 do grupo NSYNC na abertura do filme. O responsável pela coreografia foi Nick Polley, um dançarino profissional, e em sua conta do TikTok podemos ver os seus ensaios. Deadpool e Wolverine é muito mais do que esperávamos da atual Marvel. Ela acertou em cheio ao deixar ser zoada por um dos personagens mais controversos dos filmes de super-heróis atualmente. E comigo, Deadpool e Wolverine tem um 10. E com toda certeza esse filme merece ser assistido por vocês. Então é isso, cacarecos. Espero que tenham gostado do vídeo. Logo mais nos vemos. Valeu. Fui.